quero convidá-la a abrir a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um período de 40 dias, e falando do que diz respeito ao reino de Deus. Reunindo-se, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, diga comigo, esperassem, a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás nesse tempo o reino a Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela continua falando ao nosso coração. E se eu e você dermos ouvidos à palavra de Deus, nós estaremos o quê? Em convicção, em segurança de que os planos de Deus são perfeitos para cada um de nós. Amém? O plano de Deus é perfeito para a tua vida, e tudo que Ele prometeu, tudo que Ele falou, tudo que Ele projetou para você, meu irmão, vai acontecer. Amém? Só não vai acontecer se eu não obedecer. Amém? Se você não obedecer a palavra de Deus, se eu não obedecer a palavra de Deus, eu não vou viver os milagres de Deus. Olha o que Jesus, Ele faz. Ele se apresenta aos seus discípulos, aos seus apóstolos. A palavra de Deus está falando com muitas e infalíveis provas de que Ele padeceu. A palavra de Deus fala que Ele sofreu. A palavra de Deus claramente, tudo aquilo que Deus já havia prometido lá no passado, através de vários profetas, o maior profeta messiânico que foi Isaías, né? Isaías, lá no capítulo 53, ele descreveu pelo Espírito Santo tudo aquilo que Jesus iria passar. Ele falou claramente que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído por causa das nossas transgressões, aleluia, Ele foi moído por causa do nosso pecado. Mas quando aquelas pessoas... Irmão, você sabia que esse capítulo é proibido ler pelos judeus? Eles não leem esse capítulo, eles evitam de ler esse capítulo. Então, quando eu vi um estudo uma vez, um estudante de hebraico, ele chegava lá em Israel e pedia para os judeus: lê esse capítulo aqui, ó, lê esse capítulo. Eles começavam a ler, e lia, mas ficavam constrangidos, ficavam consternados. De quem está falando aqui esse versículo? De quem está falando esse capítulo? E eles ficam: do Messias. Ué, mas então, não foi o Messias Jesus Cristo que passou tudo isso? Ele não foi moído por causa das transgressões? Ele não foi esbofeteado? Ele não foi rejeitado? As pessoas olhavam para ele e não faziam caso dele. Não foi dessa forma que a palavra se cumpriu, mas ele foi moído por causa da nossa transgressão. Amém, meu irmão? Então, hoje
através do sacrifício de Cristo, da sua morte e ressurreição, você e eu possamos hoje dizer: eu tenho vida, amém? Eu tenho esperança, eu tenho certeza de que as promessas de Deus irão se cumprir na minha vida, porque aquilo que Ele prometeu, claramente, Jesus falou claramente para os seus discípulos, e eles não entendiam. Pouco tempo antes da sua morte, ele falava claramente que o Filho do Homem, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, para que seja morto, mas ele irá ressuscitar, amém? Eles não compreenderam, porque havia um véu nos olhos deles, eles não conseguiam entender o plano, o projeto de Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, nesta tarde, aleluia, você talvez hoje você não esteja entendendo, você não esteja compreendendo o projeto de Deus para a tua vida, mas eu quero te dizer nessa tarde, o projeto de Deus é grandioso, o projeto de Deus é glorioso, e ele vai se cumprir se eu e você permanecermos firmes até o final. Porque quando Jesus, ele ressuscita, ele se apresenta aos seus apóstolos, olha que coisa gloriosa, e ele, aqui nesse momento, prestes a ser assunto aos céus, ele dá ordem a eles, olha, reunindo-os, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Eles tinham que ficar em Jerusalém, esperassem a promessa do Pai. Quem está esperando a promessa aí? Aleluia. Eu tenho certeza, cada um dos irmãos aqui tem uma promessa de Deus para a tua vida. Então, o que Deus quer que você faça para receber a promessa? Que você tenha confiança nele, amém? Então o que Deus quer que você hoje faça? Confia no Senhor, aleluia. O salmista ele falou claramente, entrega, capítulo 37 de Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus vai fazer aquilo que ele prometeu para a tua vida se cumprir. E aqui o Senhor fala claramente, olha, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha o que Deus prometeu para mim e para você, meu irmão. O Senhor quer que você e eu sejamos batizados com o Espírito Santo. Então, igreja, se você quer ver uma igreja avivada, se você quer ver uma igreja cheia do Espírito Santo, se você quer ver uma igreja que vai sacudir as nações, o Senhor está falando para mim e para você, seja cheio do Espírito Santo, aleluia, seja cheio do Espírito Santo. Fala para o seu irmão aí, seja cheio do Espírito Santo, irmão, seja cheio do Espírito Santo, porque se você e eu não formos cheios do Espírito Santo, irmão, não vai adiantar nada, amém? Você vai ficar lutando, e as coisas vão ficar difíceis para acontecer na tua vida. Mas quando você abrir o coração e você falar, Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo me controla, Espírito Santo me guia, meu irmão, aleluia, o Espírito Santo vai te encher, o Espírito Santo vai te capacitar, o Espírito Santo vai guiar a igreja, o Espírito Santo vai dar solução, até onde você acha que não tem solução, o Espírito Santo vai agir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Dê uma linda salva de palmas para esse Deus tremendo. Aleluia. Então a maior arma, o maior poder da igreja não está, meu irmão, na minha capacidade. Amém? Não está nas minhas qualificações, não está aqui no meu braço forte. Eu posso ir lá na academia, ficar forte, né? Correr, ficar resistente, irmão, mas nada disso resolve. Você pode se capacitar, aleluia. Por isso que a palavra de Deus fala claramente, olha só, e glorie-se o homem em me conhecer, amém? Não glorie-se o forte na sua fortaleza, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, mas glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, aleluia, porque dele é a honra, dele é a glória, dele é o louvor, dele é a adoração, a ele pertence a honra, a glória, o louvor, a adoração. João, quando teve aquela grande visão lá no céu, e o céu se abriu, João subiu, e ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus, e ele viu ali que os 24
anciãos, meus irmãos, que estavam assentados ao redor do trono. Eles tiraram aqueles 24 anciãos, alguns dizem que eram os 12 apóstolos, os 12 patriarcas de Israel. Não sabemos quem são exatamente, mas eu tenho certeza, eram homens de honra, eram homens escolhidos por Deus, estavam assentados naqueles tronos, mas tinham as suas coroas. Mas o que eles fizeram? Eles tiraram as suas coroas, eles se dobraram diante do Senhor e começaram a dizer: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, porque pertence a Ele, aleluia, aleluia, para todo sempre. E diz aqui a palavra que esses homens estavam preocupados, amém? Eles estavam, até hoje, né? Israel está preocupado com isso, o povo de Israel, até hoje. Israel, meu irmão, tem que ficar de olho em Israel, hein? Tá bom? Fica de olho, a figueira. Nós vemos Israel está fazendo alianças de paz com os povos árabes, está se aproximando dele, então a coisa está, o negócio está caminhando, Fique de olho, em breve Jesus voltará para buscar a igreja. E nós vemos que eles estão preocupados com esse reino terreno, porque eles têm uma promessa, e é verdade. Por isso que eles perguntam aqui para o Senhor, olha só, claramente: Senhor, olha só, restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Está entendendo? Jesus, tu és o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha só, restaurarás nesse tempo o reino a Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que Deus está falando aqui, meu irmão? Há tempo para tudo. Tem um tempo para você também. Deus estabeleceu um tempo determinado para tudo, meu irmão. Nada escapa do seu controle. Nada. Nada. Até os seus dias. Está entendendo? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando essa tarde? Tudo, até os seus dias estão contados. Os meus dias estão contados. Deus sabe até onde eu vou. Deus sabe até onde você vai. Deus sabe até onde a igreja vai na terra. Então o que Deus quer que você faça não é você ficar preocupado: olha, será que a igreja vai cumprir a missão? Irmão, vai cumprir a missão. Você crê nisso? A igreja vai cumprir a missão. Amém? Você vai cumprir a missão. Porque muitas vezes nós somos naturalmente preocupados. É natural isso minha. Olha, estou falando de mim mesmo. É natural ficar preocupado. Meu Deus. Aí eu penso assim: será que, como que vai ser o dia de amanhã? É isso? Aí Jesus falou claramente para os seus discípulos: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Então o que Deus quer que eu faça? Nesse dia, hoje, irmão, olha aqui, você está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para a glória de Deus. Então é hoje que você tem que cumprir o seu chamado, a sua missão de fazer aquilo que agrada a Deus, que é servi-lo em espírito e em verdade, amém? Deus te chama para adorá-lo, Deus te chama para servi-lo em espírito e em verdade. Então aquilo que você tem que fazer agora é fazer a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus para os discípulos naquele momento? Será que Deus poderia responder? Será que Jesus poderia responder? Poderia, talvez. Olha, fica tranquilo que vai ser em tal ano que Israel vai ser restaurado. Olha, está longe ainda. Mas Jesus não fez isso, porque Jesus sabia que o homem, os seus discípulos, a sua igreja tinha que viver cada dia, amém? Como se fosse o último dia. Amém? Olha, tem um grande homem de Deus chamado Martim Lutero, que ele falou claramente: olha, viva hoje como se Jesus, olha, tivesse morrido ontem, ressuscitasse hoje e voltasse amanhã. Então hoje é que o Senhor quer que você clame a Ele, que você busque a Ele, que você seja cheio do Espírito Santo, que você dê fruto na obra dEle, para que o nome dEle seja glorificado, meu amado. E a palavra está falando claramente aqui, que o Senhor falou:
olha só, não compete a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis, aleluia, recebereis poder, amém? Quem quer poder de Deus aqui? Eu quero, amém? Deus está falando, eu vou te dar poder. É esse o propósito de Deus para a igreja na terra. A igreja, irmão, sem poder, a igreja começa a dormir, a igreja começa a se acomodar, mas o Senhor quer que você e eu busquemos poder de Deus, e o Senhor está falando que Ele vai derramar poder, aleluia, sobre a tua vida, sobre a minha vida, para que possamos cumprir essa obra, cumprir essa missão que o Senhor nos designou. E será que o poder é somente para o fulano, para o cicrano? Será que o poder é somente para o pastor? É somente para o missionário? É somente para o evangelista? Não, o poder, meu irmão, é para a igreja de Deus, aleluia. E Deus quer que a igreja seja cheia do seu poder. E aqui o Senhor está falando, quando você e eu permanecemos firmes na promessa, aqui a condição para que eles recebessem poder, qual era? Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, Deus está falando, aonde você for, você que é discípulo de Cristo, você que é escolhido pelo Senhor, você vai ser testemunha dele, quando você estiver com a presença do Espírito Santo na tua vida, porque a presença do Espírito Santo, meu irmão, ela te dá poder, amém? A presença do Espírito Santo te dá autoridade contra o mal, e quando você tem a autoridade do Espírito Santo, você não vai se curvar diante da afronta do inimigo, diante das perseguições do inimigo, diante das enfermidades, diante dos problemas. Pelo contrário, você se levanta com poder, unção, autoridade, e você exerce o teu chamado, que é ser igreja de Deus na terra. Igreja, meu irmão, a palavra de Deus fala claramente, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, amém? E aqui o Senhor, quando dá essa ordem aos seus discípulos, havendo dito isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Então eles, com os olhos fitos no céu, enquanto ele ia subindo, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, virá, assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde ficaram Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, o que Deus quer que você faça? Igreja, qual é a resposta de Deus para mim e para você? É que você persevere. Amém? Persevera. Fala para o irmão aí. Persevera, irmão. Não desista. As lutas são grandes. O diabo luta contra a igreja. Ele tenta para a igreja. Não é? Mas você e eu, que somos discípulos do Senhor, você e eu que temos o chamado do Senhor, o Senhor está falando para mim e para você: persevera. Não desista. Não olhe para trás, porque na hora certa a promessa vai se cumprir. Nos dias dos discípulos, a promessa se cumpriu como? Com a descida do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, capítulo 2, a palavra de Deus fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, no mesmo lugar, reunidos, com o mesmo propósito de orar,
de clamar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, quando de repente veio um vento veemente, a palavra fala. Olha só, e eles olharam e viram como línguas repartidas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e a palavra fala que eles foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Ou seja, Deus selou aqueles homens com propósito: pregue o evangelho, leve a minha palavra. E eles começaram ali, porque era o dia de Pentecostes, e tinha ali os judeus de todas as nações, e eles começaram a ouvir os discípulos pregando na língua deles, na língua das nações onde eles estavam, e não entenderam nada. Eles viram que algo sobrenatural estava acontecendo, e naquele dia muitas almas se renderam ao Senhor. Então Deus quer que esta igreja, aleluia, seja cheia do poder de Deus, amém, meu irmão? Então, o que você e eu temos que nos preocupar, principalmente hoje, igreja do Senhor, é em ser cheio do poder de Deus, amém? Ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você e eu formos cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, meu irmão, não vai ter problema que vai te parar. Não vai ter luta que vai te amedrontar. Não vai ter nenhuma oposição que vai fazer com que você desanime. Mas você vai continuar marchando, crendo na promessa, crendo na vitória. E os milagres vão acontecer na tua vida, conforme o Senhor Jesus prometeu. Ele falou claramente: os sinais seguirão aqueles que crerem, amém, irmão? Quem quer ver sinais aqui? Eu quero ver sinais, quero ver maravilhas, eu quero ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, sendo transformadas. Mas para isso que nós precisamos fazer? Sermos revestidos do poder do Espírito Santo, amém, meu irmão? Então, se você e eu queremos ver mudança, queremos ver avivamento, queremos ver transformação na nossa geração, ela começa. Toda transformação, toda mudança em qualquer geração começa através da oração, amém? Então você e eu vamos orar, amém? Vamos clamar, vamos pedir: Senhor, traz mudança, Senhor, traz transformação, Senhor, traz avivamento, Senhor, levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito, Senhor, envia a cura, Senhor, envia a libertação. E Deus vai ouvir, meu irmão, porque Ele falou claramente que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa ajudar. Pelo contrário, Deus está atento ao nosso clamor, atento à nossa oração, e na hora certa a promessa vai se cumprir na tua vida. Naquele dia, meu irmão, de Pentecostes, sabe quantos estavam reunidos ali? A palavra fala, aproximadamente 120 irmãos. A promessa foi para quantos, pastor? Para quantos foi a promessa? Hein, igreja? Mais ou menos, que estavam lá ouvindo Jesus. O apóstolo Paulo fala que é aproximadamente 500 irmãos. Olha só, 500 irmãos aproximadamente ouviram da própria boca do mestre: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas quantos permaneceram? Apenas 120 irmãos. Os demais, talvez por diversos motivos, né? Talvez por diversos motivos, os demais foram embora. Ah, não, mas será que isso aí vai ser agora? Acho que vai demorar. Eu vou embora, não vou ficar aqui não. Imagine, irmão, hoje que nós temos a presença do Espírito Santo, aí já é difícil orar, é ou não é? É difícil ficar ali orando, clamando, servindo a Deus. O Espírito Santo está te ajudando, hein? Hoje nós estamos sendo ajudados pelo Espírito Santo. Imagine na época dos discípulos, que eles estavam ali, não havia ainda sinais. Eles não tinham visto ainda nenhuma cura, nenhum milagre, não tinham visto ninguém ser batizado com o Espírito Santo, mas eles permaneceram na promessa, amém? Clamando a Deus, buscando a Deus. A palavra fala claramente: perseveraram, amém? Unanimemente, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, amém, igreja? Unanimemente, em oração e suplicar. O que é suplicar, pastor? Você quer vitória para você? Quem quer vitória aqui? Quer ver um milagre na sua vida? Suplica, irmão. Tem hora que tem que suplicar. Uma vez eu lembro que logo que Deus nos colocou aqui na direção como pastor, eu estava orando: Senhor,
Eu quero ver milagres, eu quero ver a sua obra sendo abençoada, sendo avivada. Aí, uma vez, Deus falou comigo assim, bem claro, uma voz bem suave: você precisa clamar. Eu falei: meu Deus, mas não estou clamando já? Não estou orando? Aí eu entendi, tem uma diferença. Uma coisa é você orar, outra coisa, irmão, é você rasgar o coração. Você já rasgou o coração diante de Deus? Você já pôs a cara no pó? Já rasgou as suas vestes? Falou: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre. Irmãos, Deus está falando, o Espírito Santo está falando, Rabaxarabanaia, nessa tarde ao nosso coração. Deus quer trazer mudança na tua vida, Deus quer trazer mudança no nosso meio, mas é preciso rasgar coração, aleluia. É preciso pôr cara no pó, é preciso se humilhar. Não existe avivamento sem clamor, não existe avivamento sem humilhação, alabaxarabanaia. Se nós queremos nessa geração ver a mão de Deus agindo na nossa vida, nós precisamos descer ao pó, precisamos falar com Deus, precisamos nos humilhar diante dele e falar: Senhor, eu quero fazer parte desse avivamento, Senhor, mas eu preciso ver a tua mão agir na minha vida. Então eu me humilho aos seus pés, eu vou te clamar, eu vou te buscar, eu vou perseverar, Senhor, até que o Senhor responda o meu clamor, a minha oração. E Deus vai responder, meu irmão, porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, e você vai ver o milagre. O Espírito Santo está mandando te falar: você vai ver a minha promessa se cumprindo na tua vida, porque o que eu falo, eu não volto atrás, o que eu falo, eu não mudo, porque eu sou o Senhor, alabaxarabanaia. E se você e eu abrirmos o coração e falarmos: Senhor, Senhor, eu vou perseverar, eu vou buscar, eu vou me colocar na posição, Senhor, Deus vai agir e você vai ver a mão dele sobre ti, e o milagre dele vai se manifestar, e você vai ser testemunha. Amém? Quem quer ser testemunha aí? Eu quero ser testemunha. Oh, glória a Deus. Nós já temos testemunhados muitos milagres, na verdade, igreja? Olha aí, olha o milagre aí, né? Levanta essa bebê linda aí. Olha aí, está andando, meu Deus. Quantos meses ela está? Já fez um ano, né? Um ano agora. Olha aí, já está aí, ó, correndo, andando. E é um milagre de Deus essa bebê aí, tá vendo? Os irmãos eram desenganados, não podia ter a bebê, e Deus não deu? Deus não ouviu o clamor? E é assim que Deus faz, irmão. É só clamar de coração, não é você ficar: ai Deus, irmão, eu falo para os meus filhos, ou é quente ou frio, amém, irmão? Deus não gosta de meia boca, Deus não gosta, irmão, entenda isso. Deus não gosta de crente morno. Mornidão para Deus. Jesus, foi a palavra do domingo passado, né? A igreja de Laodiceia. Deus não gosta de mornidão. Jesus falou claramente: morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que o Senhor quer é pessoas determinadas, amém? Pessoas de fé, aleluia. É você olhar para uma situação, a promessa de Deus não é: farei da estéril mãe de filhos, não é isso? Então, irmão, você, em cima da palavra, você fala: Senhor, o Senhor falou, o Senhor fará da estéril mãe de filhos. Aleluia! E se você crer, Deus vai operar, aleluia. O poder dele vai agir e você vai testemunhar o poder dele na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, aonde você for, o milagre de Deus vai se manifestar, porque os sinais seguirão aqueles que crerem, amém, meu irmão? Então você pode estar passando pelo deserto, pode estar passando pela tribulação, pode passar por problema que for. Se você crer, o milagre vai te alcançar lá. Deus vai operar, Deus vai mandar maná do céu. Você crê nisso? Deus vai mandar suprimento. Alabaxara, Deus está falando aqui nessa tarde: eu vou mandar suprimento, eu vou fazer o milagre acontecer, eu vou mostrar a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Alabaçarabanaia. Deus está falando hoje que Ele vai cumprir a promessa na vida de muita gente aqui, aleluia, porque Ele não
falou e vai mudar. Não, Deus não é aquele que ele faz o contrato, estou arrependido, deixa eu rasgar esse contrato. Não, irmão. Deus, ele quando fala, ele escreve embaixo, ele não muda. Ele vai cumprir, porque ele já conhece todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipotente, aleluia. E Deus tem o poder para mudar qualquer circunstância. Mas o que eu preciso fazer? Buscar. Amém? Então nós vamos buscar. A igreja tem que buscar. Aleluia. Não adianta eu ficar aqui morninho, não, pastor morninho. Irmão, tá bom. Fica aí, tá tranquilo. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que falar para os irmãos o que o Espírito Santo manda eu falar. Que Deus quer despertamento. Deus quer avivamento. Quer ver mudança? Desce na madrugada. Marca a hora com Deus. Deus está falando aqui nessa... Marca a hora com Deus, irmão. Fala, Senhor, eu vou descer na madrugada 3 horas. Eu quero falar contigo. E eu quero ver resposta, Senhor. Deus vai dar resposta para você. E você vai glorificar o nome dele, porque ele é fiel. Você coloca ele de pé, nós vamos clamar agora. Aleluia.